Olá pessoal, eu me chamo Ildegard. O trabalho que eu vou apresentar agora, ele tem como título Nepomorpha insecta heteróptera de riachos com cachoeiras do Cerrado Mato-Grossense, abundância e composição. Esse trabalho ele foi realizado em colaboração com a Geisa Veloso, da Universidade Federal do Pará, também em colaboração com a Núbia Gil, da Universidade Federal de Minas Gerais, Helena Cabete, da Universidade do Estado de Mato Grosso, e também com a professora Karina Dias Silva, da Universidade Federal do Pará. Os ecossistemas aquáticos eles podem apresentar barreiras naturais, como as cachoeiras, por exemplo, que podem determinar quais espécies são capazes de colonizar e persistir nesses tipos de ambientes. E como consequência disso, dessas barreiras naturais, elas podem acabar impedindo a troca de espécies entre os locais, e isso contribui para o desenvolvimento de uma fauna regional única. Dessa forma, o ambiente ele acaba atuando como um filtro e permitindo ou não a chegada e o estabelecimento dos indivíduos, fazendo com que existam faunas distintas nesses locais. Com relação aos insetos aquáticos, essas barreiras naturais elas se tornam muito mais evidentes para esses organismos. Isso porque pequenas modificações estruturais nos corpos hídricos ou nos ambientes aquáticos pode impedir que algumas espécies consigam se dispersar e ocupar determinados tipos de ambientes. E diante disso, esse trabalho ele teve como objetivo avaliar a composição e a especificidade pelos gêneros de Nepomorpha heteróptera em riachos com presença de cachoeira. Aqui nós temos o mapa da área de estudo e ele está indicando os riachos em que foram realizadas as coletas. Essas coletas elas foram realizadas em 3 riachos do Cerrado Mato-Grossense nos anos de 2010 e 2011. Os riachos em que foram feitas coletas foram o Riacho Avoadeira, o Riacho Botina, o Riacho Jupador, e todos eles são tributários dos Rios da Morte. E ainda com relação às coletas, elas foram realizadas tanto em locais a montante e a jusante da cachoeira e também na cachoeira de cada um desses riachos. As coletas a montante e a jusantes, em cada local de coleta nós selecionamos 100 metros de trechos de 100 metros, Esses 100 metros eles foram divididos em 5 segmentos menores, e cada segmento apresentando 120 metros de comprimento. Após selecionar os segmentos, nós coletamos 3 amostras de substratos por segmento, e isso foi feito com o auxílio de um coador de 18 centímetros de diâmetro e uma malha de 0,5 milímetros. Já com relação à coleta nos paredões das cachoeiras, elas foram feitas com uma rede entomológica específica, apropriada para coletas em superfícies verticais. Essas coletas nos paredões das cachoeiras, nós utilizamos o método que foi desenvolvido por Cabete e Castro em 2014. As análises estatísticas, para testar a diferença da composição de Nepomorpha entre os ambientes, nós realizamos uma permanova. E para testar se os gêneros de Heteróptera apresentam associação a algum dos trechos do riacho, ou seja, aqueles ambientes, a montante, a jusante e as cachoeiras, nós realizamos o teste Indival.
Aqui nós temos uma tabela, ela está mostrando as famílias e os gêneros que foram registrados nesses locais, né, tanto em a jusante, a montante e nas cachoeiras dos riachos. Foram coletados um total de 226 indivíduos pertencentes a 5 famílias e 12 gêneros. Em relação à abundância, o gênero Limnochores foi o que apresentou a maior abundância, com um total de 83 indivíduos coletados. Neotrephes foi o gênero que apresentou a segunda maior abundância, com um total de 62 indivíduos. E como nós podemos observar, foram registrados mais indivíduos nos ambientes a montante e a jusante do que nas cachoeiras para este gênero Neotrephes. E uma das explicações para isso é que os indivíduos pertencentes a esses gêneros geralmente eles são maus nadadores e eles são encontrados em águas mais calmas, águas mais paradas. Ambrifizos foi o gênero que apresentou a terceira maior abundância, com um total de 22 indivíduos. E também foi possível perceber que os indivíduos pertencentes a esses gêneros, eles são mais generalistas, ou seja, eles estão bem distribuídos nesses 3 tipos de ambientes, né? Tanto em locais a jusante, a montante e também nas cachoeiras. Também aqui na tabela eu chamo a atenção para o gênero Carvalhoiella. Foram coletados somente indivíduos nas cachoeiras para este gênero. A composição do gênero Dynepomorpha diferiu nos ambientes. O gênero Carvalhoiella apresentou associação a ambientes de cachoeira, enquanto que Limnochores ele se associou tanto a ambientes a montante e a jusante das cachoeiras. A dinâmica dos cursos d'água ela influencia a distribuição de Dynepomorpha nos ecossistemas aquáticos. Esse grupo de insetos eles são conhecidos por apresentar uma ampla variedade de formas e adaptações à vida aquática, que permite que eles consigam ocupar desde ambientes lênticos até ambientes lóticos. Os ambientes lênticos eles são definidos pela presença de uma água mais parada, uma água mais calma, e já os ambientes lóticos é o contrário disso, é um ambiente que já apresenta aí como uma característica de maior correnteza, maior velocidade de fluxo na água. Essa associação que foi observada do gênero Carvalhoiella com os paredões das cachoeiras, que as cachoeiras é um ambiente caracterizado por apresentar uma forte correnteza. Essa associação observada ela pode ser explicada pelo formato do corpo desses indivíduos. Esse gênero ele apresenta indivíduos que têm um corpo achatado, e esse formato de corpo achatado, ele diminui o efeito da correnteza, e isso permite dessa forma com que esses organismos eles consigam explorar ambientes com fortes correntezas. Este é um dos primeiros trabalhos a relatar a presença de Carvalhoiella nas paredes de cachoeiras, e ainda faltam informações gerais sobre a biologia básica deste gênero. Já com relação ao gênero Limnochores, ele é conhecido por habitar o fundo dos riachos entre os folhiços, ou até mesmo eles podem ser encontrados enterrados na areia, e isso era uma das características predominantes
dos locais em que eles foram amostrados, dos locais em que foram feitas as coletas. E como conclusão do trabalho, trabalhos que visem conhecer e avaliar a composição de organismos aquáticos em cachoeiras são escassos e importantes, pois esses trabalhos eles poderiam auxiliar na gestão desses ambientes que muitas das vezes eles são explorados para lazer. E além disso, a conservação desses tipos de ambientes é fundamental, pois eles podem abrigar uma fauna aquática com características únicas. Aqui eu gostaria de fazer um agradecimento à FAPEMAT pelo financiamento desse trabalho. Agradecer também ao Simpósio de Conservação da Biodiversidade pela oportunidade de estar apresentando o trabalho. E também fazer um agradecimento especial à Universidade Federal do Pará, ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação, o PPGBC, ao Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos do Xingu e também ao Laboratório de Entomologia Nova Chavantina da Universidade do Estado de Mato Grosso. Para mais informações, e se alguém quiser conhecer mais a respeito do trabalho ou tiver alguma dúvida, aqui eu deixo o meu e-mail e vocês podem estar entrando em contato comigo. E muito obrigado.